Bem, eu passei consegui baixar, Luan, o slide? Deu tudo certo? E eu já vou projetar ele aqui agora. Bem, pessoal, hoje falando sobre a reencarnação, as provas da reencarnação. A doutrina espírita, segundo o espírito Alexandre, no livro Missionários da Luz, que é ditado pelo espírito André Luiz e psicografado pelo Chico Xavier, Alexandre coloca lá que o espiritismo é o cristianismo redivivo, né? Nós, como espíritas, de alguma forma, nós temos a missão de resgatar aqueles os ensinos de Jesus da forma mais simples, mais pura possível. Não é uma missão, né? A gente fala assim, parece questão de missionário, mas é uma missão coletiva. No livro Mensageiros, André Luiz conta-nos também da proporção de espíritos que reencarnam, principalmente no Brasil, com essa missão de levar adiante a crença na imortalidade da alma, da reencarnação, da comunicabilidade dos espíritos, da lei de progresso, da lei de causa e efeito. Então, não é algo, quando a gente fala nessa missão, não é algo de uma pessoa. É claro que existem aqueles que vêm para nos dar o exemplo, mas é uma missão da gente escolher. Eu quero reencarnar, né? Estou aqui fazendo uma suposição mais bem próxima do que acontece. Eu quero reencarnar para, de alguma forma, resgatar aquilo que eu fiz de errado, aquilo que eu ensinei errado. E muitas pessoas que ensinaram errado no passado retornam à Terra com o objetivo de se corrigir, corrigindo o que disse, né? Aquilo que ensinou. Então, nós somos chamados a fazer as nossas correções dentro daquilo que nós erramos. E nós erramos muito. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel coloca para a gente demonstra para a gente o nosso aprendizado de uma forma bem breve, mas o título já nos revela que nós estamos caminhando para a perfeição, porque a luz é a perfeição, é a comunhão com Deus. Isso não se dá, obviamente, nesse mundo de provas e expiações, mas isso é o destino de todos nós, espíritos, porque somos imortais, porque somos criados para a felicidade. E essa é a nossa meta. E quando a gente fala de reencarnação, a reencarnação é um instrumento divino para o nosso progresso, né? Nós vamos acumulando valores, acumulando aprendizado, acumulando uma moral mais elevada, valores, né? Existe uma música muito bonita cantada por um grupo espírita nordestino, pernambucano. E agora me falhou a memória o nome do grupo, mas a música se chama Anjos. E coloca lá que um dia todos nós seremos anjos. E aí nós vamos trabalhar para ampliar as nossas virtudes e Heleno, reduzindo as nossas mazelas. Heleno, Grupo Oi, Acordes. acorde. Exatamente. Eu estava com Acorde, né? acorde. Eu estava com eles há alguns minutos atrás, mas aí na hora falhou. Mas é isso. Então é essa mensagem que o Espiritismo vem também nos transmitir. Essa é a grande lição de quando os bons espíritos nos dizem que nós somos imortais, nessa linda lição, por exemplo, do Emmanuel, que coloca que nós vamos nos depurando. Mas a reencarnação não é um ensino do Espiritismo.
A reencarnação é da lei da natureza, porque é a lei de Deus. Deus criou a natureza. E não é à toa que, passando por diversas religiões, nós vamos encontrá-la, né? Principalmente nas religiões antigas, onde ainda não foram tão, as religiões ainda não foram tão deturpadas por valores materialistas, mas nós vamos encontrar na Índia, na China, né? Na China antiga, do budismo, do Japão, na Grécia Antiga, no Egito, entre os celtas, entre os povos indígenas, entre os orubás, né, da África, nós vamos encontrar essa crença, obviamente, dentro das possibilidades de entendimento de cada um desses grupos nessas épocas, mas todos eles acreditavam no retorno da alma a um novo corpo, inclusive entre os judeus. E aí a gente vai dar esse destaque porque nós nos dizemos cristãos, nos consideramos cristãos porque nós estudamos o Evangelho de Jesus e o cristianismo surge do seio do judaísmo. Então nós vamos buscar essas origens da nossa crença, né, nossa crença monoteísta, também no Antigo Testamento. E aí eu vou pedir ao Luan aí para passar o primeiro slide. Na Bíblia, nós vamos encontrar lá no livro de Jó, aliás, perdão, na Gênese, umas referências interessantes. É lá no capítulo 15, versículo 15 e 16, o livro de Gênese é atribuído a Moisés. Isso não é comprovado cientificamente, né, assim, através das pesquisas históricas, mas pela tradição são textos de Moisés. Obviamente que não todos, né, porque vai narrar, inclusive, no livro de Êxodo, o próprio desencarne de Moisés. Então, outra pessoa estava escrevendo. Quando a ti em paz irá para os teus pais, serás sepultado numa velhice feliz. E na quarta geração que eles voltarão para cá, porque até lá a falta, o erro ou o delito dos amoreus, não terá sido pago. Isso no livro de Gênesis. E no livro de Êxodo, coloca lá nos mandamentos: eu sou o teu Deus, sanciono o pecado dos pais sobre os filhos na terceira e quarta geração. E essas passagens bíblicas intrigantes demonstram assim, um certo mistério quando a gente pensa, né? Mais uma vez, buscando Emmanuel na leitura preparatória, quando ele coloca que Jesus falava para um povo morto, morto no sentido espiritual, do entendimento. E aí, se no tempo de Jesus, 1200 anos mais ou menos depois de Moisés, e ainda era um povo morto para o entendimento espiritual, que dirá ainda do tempo de Moisés, aquela dificuldade desse entendimento. E ele escreve que ele sanciona, que ele cumpre, que ele, de alguma forma, vai castigar o pecado dos pais no filho de terceira e quarta geração, e a gente pensa assim, qual é essa lógica divina? Como interpretar esses versículos? Né? Ela voltará na quarta geração. E nessa dúvida, o nosso Severino Cavalcante, investigando os textos, eu coloquei o livro dele, para quem quiser depois, analisando as traduções bíblicas, que ele vai explanar sobre esse assunto, e ele coloca o sentido da reencarnação entre os judeus daquela época. Como compreender a justiça divina sem a reencarnação,
com o bisneto, o trineto, o tataraneto, pagando pelos pecados dos avós, dos triavós, do tataravô. Como compreender essa justiça divina? Como que eu posso pagar, esse pagar nós vamos colocar entre aspas, como posso pagar um pecado que é do avô do meu avô? Onde que existe lógica nisso? Então, só pode ser pela reencarnação. A reencarnação está explícita. E quando a gente chega no livro de Jó, só para recordar um pouco a história do Jó, Jó era uma pessoa temente a Deus, né? Ele temia, fiel, cumpria, né? Buscava cumprir os mandamentos, era um exemplo para a comunidade. E, no entanto, ele começa a sofrer com a morte dos entes queridos, com a doença, vem as dificuldades financeiras, né? Então ele começa a sofrer de tudo quanto é jeito. E ele fica se questionando da onde que vem aquele sofrimento, por que que ele sofria. A incompreensão, Senhor, eu sou fiel a ti, eu faço aquilo que me pedes, mas por que que eu estou sofrendo tanto assim? Mas sem se revoltar. Essa era a grande lição de Jó. No final da vida, dizia, eu vim nu para o mundo, e nu eu vou voltar. Quer dizer, tudo que eu consegui ao longo da vida, depois eu fui perdendo. Mas eu não vou me revoltar contra Deus. Mas ele questionava, por quê? Por quê, Senhor? E aí no livro de Jó, os amigos dele são representando os sábios, eles vão vir em socorro dele. O livro de Jó é um personagem fictício na Bíblia. E aí, por favor, Luan. E aí escreve lá no capítulo 8, versículo 8. Pergunta às gerações passadas ou primeiras, à medida a experiência dos antepassados, porque somos de ontem, não sabemos nada. Nossos dias são uma sombra sobre a terra. E olha que interessante. Medita a experiência dos antepassados. Quer dizer, o que seu bisavô fez para você estar nessa situação? Então, analisa que você vai encontrar a resposta. E ele fecha, né? Nossos dias são uma sombra sobre a terra. Você não sabe o que aconteceu com você no passado. Você não sabe a sua trajetória espiritual encarnado. E aí no capítulo 33, coloca lá, salvou minha alma da sepultura e minha vida se inunda de luz. Tudo isso faz Deus 2 ou 3 vezes ao homem, para tirar sua alma da sepultura e iluminá-lo com a luz das vidas. Isso aí é Jó 28, 29 e 30. Capítulo 33, versículo 28, 29 e 30. E aí, mais uma vez, falando da reencarnação. Que Deus tira a alma do sepulcro, trazendo para uma nova vida. E faz isso mais de uma vez. Mais de uma vez. Para a gente continuar na nossa caminhada espiritual. Então, nós vamos perceber que a reencarnação não é, a crença na reencarnação não é um patrimônio do ensinamento espírita. É algo universal. Como nós colocamos, né, entre os budistas, aquela ideia
das diversas reencarnações com o objetivo da iluminação para atingir o nirvana, que seria aqui na linguagem espírita a pureza de espírito, né? A samsara entre os hindus, que é aquela roda samsara que o espírito passa por diversas experiências. E assim, né, nessas religiões antigas todas. Isso não era segredo. Então, a doutrina espírita não traz, vamos dizer, um novo ensinamento nesse sentido de, né, uma novidade que ninguém tinha dito. Ele busca revelar coisas que estavam, vamos dizer assim, esquecidas, né? Olha o Alexandre lá no Missionário da Luz. É o cristianismo redivivo, revivenciado. E por falar em cristianismo, lá nas passagens bíblicas do Evangelho de Mateus, especialmente, tem uma muito simbólica, porque existe uma discussão no ambiente cristão, principalmente entre outras denominações cristãs, sobre a questão de João Batista e Elias, né? Quando Jesus lá se transfigura, aparece os espíritos de Moisés e Elias, também no Evangelho de Mateus, e depois pergunta assim, mas Elias não deveria vir, Elias veio e não reconheceram quando se fala de João Batista. E aí fica aquele negócio assim, é ou não é, é ou não é? E eles costumam dizer assim, não, mas aí João Batista representa Elias. Bem, não é assim no nosso entendimento, no entendimento dos estudiosos, né, das pessoas que estudam o Espiritismo, que busca compreender. E colocam lá assim, né, no Evangelho de Mateus, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência e os violentos se apoderam dele, porque todos os profetas, bem como a Torá, profetizaram até João. E se quiseres dar crédito, é ele, o Elias, que deve vir. E aí tem nesse texto, Jesus, no Evangelho de Mateus, fala por duas vezes dessa questão de de João Batista ser Elias. Mas nessa tem algo especial. Ele coloca assim, desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu sofre violência. Como a gente pode compreender? Algo que, à primeira vista, se torna incompreensível. Porque João Batista era contemporâneo de Jesus. Primo de Jesus, nasceu 6 meses antes de Jesus. Então, como assim, desde os dias de João Batista? Se ele encerrasse esse ensinamento, no meio daquele último versículo, nós não íamos compreender sem a chave da reencarnação. Ó, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência. E os violentos se apoderam dele. Porque todos os profetas, bem como a Torá, profetizaram até João. Jesus chama Elias de João Batista. Se a gente trocar o nome, desde os dias de Elias até agora, aí a gente fecha o nosso entendimento do que Jesus quis dizer. E aí,
o céu era tomado pela violência, como que Elias conduzia os hebreus ao reino dos céus? Conduzia os hebreus na fé num Deus único. Elias era extremamente violento. Elias mandou decepar a cabeça de 300 profetas do Deus Baal para reafirmar a ideia de um Deus único, para manter viva a crença monoteísta naquele povo. Ele usava de muita violência. Não é à toa que, dentro da lei de causa e efeito, e que ninguém escapa da lei de causa e efeito, quando Elias retorna na condição de João Batista, ele desencarna degolado. Então, da mesma forma que ele agiu com os profetas pagãos, agiram com ele, numa forma de resgate. Então, para nós, dentro do texto evangélico, aqui está um caso claro de reencarnação. Mas, ainda para os não satisfeitos, existe um diálogo de Nicodemos, que era uma pessoa importante entre os judeus, que foi conversar com Jesus, e Jesus fala com ele que era necessário nascer de novo, e ele era então um doutor da lei, mas ele não entende o que é nascer de novo. Algumas pessoas vão dizer assim, mas não é o batismo? Ora, o batismo já existia naquele tempo, e com certeza Nicodemos já compreendia o que era o batismo. João Batista batizava, os discípulos de Jesus batizavam, Jesus foi batizado, e simbolicamente o batismo representava o arrependimento dos pecados. A pessoa se arrependeu daquela forma de vida que estava levando, e dali por diante, aqueles pecados que ele cometia, ele não queria cometer mais. Mas quando Jesus disse para Nicodemos sobre nascer de novo, Nicodemos não compreendeu sendo o batismo. Ele compreendeu nascer de novo, né? Aquele ato da mulher de parir, de nascer, abrir o olho novamente, de sair de dentro da barriga da mãe, tanto que ele pergunta, mas Senhor, é possível um homem velho entrar e sair de novo da barriga da sua mãe? E Jesus então responde, em verdade vos digo, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Não vos espanteis se eu vos digo que é preciso que nasçais de novo. O Espírito sopra onde quer, e escutai sua voz. Mas não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. O mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Jesus diferencia para Nicodemos as coisas, porque quando Jesus fala, nascer de novo, e ele pergunta, pode um homem velho entrar de novo no ventre da sua mãe? Ele não compreendia a diferença de carne e espírito. Ele não sabia que Jesus falava de coisas distintas. Então Jesus explica, Nicodemos, não confunda as coisas. O que vem da carne é carne. O que vem do Espírito é Espírito. O Espírito, hoje, está soprando através desse corpo.
Mas eu não sei por onde ele andou soprando, da onde que ele veio, porque ele sopra onde quer. Não sei para onde que ele, aonde que ele vai soprar daqui a um ano, daqui a 10 anos, daqui a 100 anos. Então, coisas diferentes são tratadas de formas diferentes. E a gente precisa renascer. É muito interessante também quando Jesus comenta sobre o cego de nascença. Talvez é uma forma ainda mais impressionante, porque quando aquele cego de nascença aparece e os discípulos perguntam sobre quem pecou, né? Quem pecou? Se foi o próprio cego, se foi a mãe ou o pai dele que pecaram. E aí você reflete, né? A gente reflete. Como pode uma pergunta de se o próprio cego pecou? De onde que vem essa pergunta se ele era cego de nascença? Como que ele teria pecado? E Jesus não corrigiu essa pergunta. Não falou assim, não, não existe essa questão. Jesus não falou isso. Ele deixou a pergunta e deu a explicação. Nesse caso, ele veio para que o poder de Deus se manifestasse. No caso, Jesus o curou. E todos puderam ver, todos ficaram admirados. Mas quantos cegos de nascença passam a vida toda na condição de cegos e desencarnam nessa mesma condição? Então, essa resposta de Jesus não pode ser considerada uma generalização, que foi para que Deus manifestasse, fizesse a vontade de Deus. Ali a gente compreende como espíritas, na nossa programação reencarnatória, que aquele espírito tinha esse compromisso, talvez, né, tenha pedido para vir naquela condição para ser curado por Jesus, para que as pessoas percebessem esse milagre, que a gente sabe que milagre não existe, é uma ciência espiritual que nós desconhecemos como funciona, mas os espíritos já têm, assim, nos dado alguma explicação através da manipulação de fluidos. Então, naquele momento, era a pergunta que não teria por razão de ser sem essa visão da reencarnação. Mas continuando, e aí no Livro dos Espíritos, né, o Espiritismo vem trazer novamente essas reflexões, sempre voltando, né, àquela ideia de reviver o cristianismo, de trazer de uma forma simples o ensinamento de Jesus, sem alegorias, sem histórias fantásticas, mas de uma forma clara, para que todas as pessoas possam compreender as explicações para aquilo que por muito tempo era um mistério, né? E aí, como coloca lá na mensagem preparatória, que a reencarnação vem nos explicar todas as nossas dificuldades, nosso sofrimento. E no Livro dos Espíritos, na questão 667, está aí no slide, qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação.
melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde há justiça? Então, no livro Céu e Inferno, Allan Kardec vai explicar melhor para a gente, através dos ensinamentos desses espíritos, como se dá essa expiação, que processo, né? Arrependimento, expiação, reparação. E nós, como habitantes de um mundo de provas e expiações, nós podemos observar, né, como isso se dá, os diversos exemplos. Né? Hoje mesmo nós estávamos observando as notícias, né, e aí aquela guerra do Afeganistão, quanto sofrimento existe ainda no mundo, terremoto no Haiti, né? Quanta coisa, quanta desigualdade, quanta fome, quanta doença ainda existe no mundo. Ao mesmo tempo que a gente se pergunta, né? Principalmente, estou colocando aqui de uma forma geral, os seres humanos se perguntam por que disso, e a gente vê tanta revolta nos corações, tanta violência, tanto preconceito. E aí nós vamos compreender o melhoramento progressivo da humanidade. E algumas pessoas se perguntam, e nós estamos realmente nos melhorando? A doutrina espírita nos esclarece sim. E a história também nos mostra que sim. Se nós pegarmos a qualidade de vida, as condições de vida das pessoas de 100 anos atrás, de 200, a expectativa de vida de 300, 400, fazendo um retrocesso, um retrospecto histórico de 100 em 100 anos, nós vamos ver que hoje as coisas estão melhores. Hoje nós vivemos melhor. Existem ainda lugares de muito sofrimento no mundo. Muitas, vamos colocar entre aspas, muitas injustiças, muitas desigualdades. Mas, se nós olharmos a nossa trajetória espiritual, o quanto que nós erramos, o quanto de mal que nós já fizemos, se buscarmos investigar, mesmo individualmente, nós vamos entender por que nós passamos por certas dificuldades hoje. Nós vamos compreender. Da mesma forma como João Batista era um profeta que só conhecido por falar apenas a verdade, doesse a quem doesse, da mesma forma que ele não escapou do seu resgate, da sua expiação, nós também não vamos fugir dela. Isso não significa que nós estamos que o mundo de provas e expiações é, como muitos dizem, um vale de lágrimas. Não é. Não é um vale de lágrimas. Existem algumas expiações duras, mas nós estamos no nosso lugar ideal. Nós estamos no melhor planeta possível dentro do nosso grau de evolução. Nós recebemos o medicamento na medida certa. E da mesma forma que existe muita dor, também existe muita alegria. Também existe muitos momentos felizes. Porque se nós fizemos o mal em diversas oportunidades, nós também fizemos o bem. Nós também
amamos, nós também cuidamos uns dos outros, nós também nos ajudamos ao longo dessa caminhada, e nós não estamos colhendo aqui apenas o mal que nós fizemos, nós colhemos também o bem que nós semeamos, né? Às vezes, né, dependendo da nossa situação, estamos passando por momentos mais turbulentos, dependendo da nossa situação, momentos mais felizes, mas estamos colhendo e, ao mesmo tempo, estamos semeando. Se nós gostaríamos de colher frutos mais doces do que colhemos hoje, é observar e começar a semear. O que eu quero colher no futuro? O que eu quero semear? Existe um texto do Emmanuel, também sobre nascer de novo, que ele faz justamente essa reflexão de... Ele comenta sobre a crença do nascer de novo se referir ao batismo, e ele não fala que essa crença seja errônea, porque nós precisamos, na verdade, renascer todos os dias. Todos os dias são oportunidades de melhoria. Todos os dias são convites para reforçar em nós os melhores valores que nós temos e trabalhar de alguma forma para minimizar o impacto das nossas má influências, das nossas más ações. E aí, quanto espíritas, nós devemos sempre ter na nossa mente que não somos espíritos exemplos para ninguém. E aí, nesse caso específico, eu falo por mim. Mas Kardec coloca que reconhece o verdadeiro espírita pelo seu esforço em domar as más inclinações. E aí nós temos, cada um de nós, essa missão de domar as más ações. Não é porque eu acredito que a gente reencarna muitas vezes para se depurar que eu não vou me preocupar, guardar as minhas mazelas. Ah, não, no futuro eu trabalho isso em mim. Em certo momento, Allan Kardec vai perguntar, já que esse é o nosso objetivo, o progresso da humanidade através do progresso individual, porque todos nós progredindo, todos nós nos melhorando, a humanidade se melhora. Se eu deixar para me melhorar na próxima, em vez de eu levar, né, X reencarnações, eu vou precisar de 2x reencarnações, 3, 4. E aí na questão 168, é limitado o número das existências corporais, ou o espírito reencarna perpetuamente? A cada nova existência, o espírito dá um passo para diante da senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade de provas da vida corporal. E na questão 170, não está aí. Na questão 170, o que se torna o espírito depois da última reencarnação? Se torna um espírito puro. E lá, quando Kardec vai trabalhar as características, né, dos espíritos, ele vai falar que o espírito puro é aquele que não sofre influência da matéria. É aquele que já se desapegou das coisas materiais.
E não só das coisas materiais, porque ele possui um total desenvolvimento da sua intelectualidade, da sua moralidade. E isso não acontece no planeta Terra, porque aqui ainda para nós a pureza é algo difícil de compreender. Jesus é um espírito puro, mas ele veio dentro de um contexto cultural que ele não poderia abrir mão, inclusive ele usou do conhecimento cultural daquele povo para dar os seus ensinamentos universais, mas isso para nós, ao mesmo tempo que expande os nossos horizontes nesses ensinamentos universais, ao mesmo tempo nos limita, porque nós ainda vivemos muito terra a terra, mas na condição de espíritos puros que nós desconhecemos, nós podemos imaginar um espírito liberto de toda a influência da matéria, liberto de todos os preconceitos, de toda forma de intolerância, de toda forma de violência, de toda forma de caixinha, de métodos, de divisões, de grupos, de facções, de religiões que a gente possa imaginar. Como diz Flammarion, um cidadão do universo, além desses conceitos todos que a gente tem aqui, além desses conceitos. Porque o espírito puro seria o quê? Seria um cristão? Seria um budista? Um muçulmano? A gente não tem não consegue atingir essa perspectiva. E nesse sentido, né, desse objetivo da reencarnação, que é o aperfeiçoamento, que é a libertação, nós vamos ver que a ciência hoje vem comprovar também a reencarnação para a gente. Não é mais, da mesma forma que o Espiritismo não tem a premissa de ser o grande, o guardião dessa verdade, porque essa verdade é universal e ela vai se impondo com a nossa evolução, querendo ou não, através de diversos mecanismos, e hoje nós temos a ciência também que tem estudado esse assunto. E aí no próximo slide, nós vamos ver como que a ciência vai investigar esses diversos fenômenos. Os fenômenos da regressão de memória, das marcas de nascença, das ideias inatas, da xenoclosia, né, que é a xenoclosia, a ideia de a pessoa fala numa língua que ele desconhece. E nós temos casos interessantes, que é a internet, vamos dizer assim, a internet, a televisão, cada vez mais vem explorando esse tema e a gente vai percebendo como que isso acontece, né? O Luan colocou aí para a gente, um dos casos mais extraordinários é o caso da húngara, de 16 anos, que abandonou o seu idioma de berço, abandonou no sentido assim, deu um estalo na mente dela e ela passou a se comportar como uma espanhola de 41 anos, chamada Lúcia. É um caso que ficou famoso na época,
foi estudado pelo Karl Bucker, que era um professor de ética na Universidade do Japão. Ele estudou alguns casos de reencarnação e esse caso se tornou assim famoso porque não tinha explicação. Uma mulher húngara que não convivia com espanhóis, e de repente algo aconteceu, né? Ela teve alguma percepção de alguma coisa, fez com que ela retornasse à sua reencarnação anterior. E ela parou de falar a língua materna. E aí a gente vê, né, uma simples pesquisa no YouTube, né, crianças gênios, pequenos gênios, crianças prodígios, coisa do tipo, você vai ver criança de 9 anos se formando em engenharia. Tem uma reportagem, foi feita pelo Fantástico em dezembro de 2019, mas que pode ser encontrada no YouTube. Crianças que falam vários idiomas, de crianças que aprendem a tocar instrumentos sozinhos. Né? Eu fiquei um tempão tentando tocar violão, fiquei muito tempo batendo os dedos lá, não saía nada. Aí você vê a criança lá, 10 anos, aprendeu sozinha, de 5, de 8 anos, aprendeu sozinha a tocar violão. Né? Como compreender essas ideias inatas? E um caso muito interessante também, passando aí o slide, um estudo feito por Ian Stevenson, que ele estudou mais de 3.000, quase 3.000 casos de reencarnação. Né? Ele lançou um livro sobre 2.000 casos de reencarnação. Esse livro, se eu não me engano, não tem ele em português, mas em português tem esse aí, ó, 20 casos sugestivos de reencarnação. E era um psiquiatra famoso nos Estados Unidos, e ele começou a tratar crianças que desenvolviam determinadas fobias, e ele começou, né, através lembranças, sonhos, se traziam nesses sonhos informações e narravam que já viu isso, viu aquilo, começou a investigar o que as crianças de 1, 2, 3, 4 anos diziam. E muitas delas, através dos sonhos, revelavam, e também através da hipnose, revelavam coisas fantásticas, datas, nomes, locais, que elas diziam que estavam passando por determinada situação. E aí ele ia investigar e descobria-se que realmente naquela localidade, naquele ano, aconteceu alguma coisa, que morreu alguém com nome tal. Então ele começou a investigar o relato das crianças que elas traziam na memória. Isso é uma ciência comprovando aquilo que as antigas religiões já diziam e aquilo que a doutrina espírita já explica, já nos explica como que funciona. Né? E aí, ele fazendo esse estudo fantástico, claro que ele recebeu críticas no meio científico, diziam que eles só entrevistavam crianças que já aceitavam a reencarnação, então isso poderia ser alguma sugestão, né? E também ele não consegue compreender como que uma alma, como que algo possa sobreviver à morte do corpo físico e como que aquilo pode migrar de alguma forma para outro corpo. Ele também não consegue compreender esses fenômenos, mas foi uma pesquisa muito bem feita.
Os relatos são impressionantes e a pesquisa, né? O estudo muito importante. E ele, apesar da ciência de uma forma geral, né, achar isso suspeito, porque os cientistas não querem dar, né, muitos cientistas não querem dar o braço a torcer da existência de coisas que escapam à sua capacidade de compreensão. Né? Imagina um doutor falando assim: não, eu não consigo compreender isso, eu tenho que estudar de novo, voltar lá atrás. Mas ele deixou discípulos, né? Passando aí, né? O autor aí, o Brian, da Muitas Vidas, Muitos Mestres. Tem o outro aí também, Tim Tucker, né? A Vida Antes da Vida. E, obviamente, que esses trabalhos, eles repercutem na arte, né? E hoje nós temos filmes que trabalham esse assunto, então já é aí uma arte além da arte espírita, porque a arte espírita já coloca para a gente há muito tempo, né? Mas além da arte espírita vem o cinema, Hollywood, trabalhando essas questões, a imprensa, jornal. Hoje nós temos matérias nas revistas, principais revistas do Brasil, principais meios de comunicação do YouTube, né? O UOL, de vez em quando, tem uma matéria interessante sobre isso. Né? E aí, o próximo slide. Filmes baseados em histórias reais que vêm comprovar para a gente essa existência de uma reencarnação anterior, de tal forma que hoje é muito difícil negar a reencarnação, principalmente para quem tem um certo acesso, né, à literatura, a algum tipo de cultura assim, né, mais sobre a pessoa que pesquisa sobre o tema com sinceridade, buscando compreender, não tem como dizer que a reencarnação é fruto da imaginação das pessoas que fazem regressão de memória. Seria querer tapar o sol com a peneira. E isso cada vez mais, ao longo que a humanidade progride, isso cada vez mais vai se evidenciando, né? Vai se tornando mais patente as nossas experiências. E, para encerrar, né, qual o objetivo da humanidade compreender melhor o tema da reencarnação? Para evitar justamente aquilo que Emmanuel colocou no livro, na leitura preparatória. Melhor vir sem o olho do que o meu espírito ser lançado ao fogo do sofrimento. A partir do momento que nós sabemos que somos espíritos imortais, que tudo que nós plantamos, nós colhemos, que preciso trabalhar as minhas más inclinações, preciso fortalecer em mim os meus valores espirituais, preciso me aprimorar. Cada vez que esse entendimento se solidifica dentro de mim, menos eu preciso sofrer, mais feliz eu me torno. Não apenas nessa encarnação, mas nas encarnações futuras. Esse é o grande passo que a humanidade precisa para se libertar das guerras, se libertar das doenças, do preconceito, da fome. Reencarnamos para nos melhorar, melhoramos para melhorar o mundo. Essa é a grande missão que a doutrina espírita tem, revelando a nós mesmos nosso futuro
feliz. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado, Heleno, por essa fala, né, a respeito desse tema que é tão importante. E agora, para encerrarmos, eu vou pedir a tia Elisiane para fazer a nossa prece final. Vamos, então, elevar nossos pensamentos a Deus, agradecendo essa fala tão importante, que nos reforça, que vem nos alertar com relação à reencarnação. E agradecemos de coração nós estarmos no Espiritismo, ele fazer parte da nossa vida, com essas verdades, né? E pedimos, ó Deus, que nós sejamos úteis e possamos ter coragem e espalhar essa boa nova, essa verdade tão importante àqueles que nos cercam. Nesse momento, principalmente, de tantas mudanças, de tantas perdas, né? Tantas mortes, né? Tem tantas famílias em desespero, em desalento, que nós possamos levar algum consolo da imortalidade, da nossa alma, da vida após a morte. E assim, Senhor, pedimos que ilumine os corações daqueles que estão sofrendo, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão sem estrutura financeira, sem emprego, que o Senhor ampara e a luz que vai dessa reunião, dos nossos pensamentos, ilumine e fortaleça a espiritualidade para agir. E assim, Senhor, encerramos a reunião dessa noite, agradecendo a bênção do Espiritismo. Assim seja. Obrigado, tia. Então, obrigado novamente, Heleno, e convidar a todos, né, para a reunião de preces e radiação amanhã, às 20 horas, e uma boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa Obrigada, noite a Helena. todos. Boa semana. Boa noite, gente, a todos. Beijo Fiquem com Deus. Até amanhã Boa na nossa noite. reunião. Boa.